Bom, eu pedi agora ao Sr. Vítor Caldeirinha que nos vai dar a visão do lado das administrações portuárias. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Só um ponto antes de entrar dentro do tema, só para esclarecer que o Porto de Setúbal pode ter ficado a ideia que era um porto só com carga de contentores da Portocel, mas não é. Hoje em dia, apesar da Portocel ser o cliente mais importante nos contentores, obviamente, já temos muitas outras cargas que vêm até da região norte, passei para o Mediterrâneo, ou para entrar, e temos também muita carga até para a costa, com a SAF Marine, por exemplo, para a costa oeste da África, incluindo Luanda. Portanto, é um porto já com uma diversidade de clientes nos contentores. O que me desafiaram a apresentar foi essencialmente o caso de sucesso do RoRo, em Setúbal, e da ferrovia. A minha apresentação tem estes pontos, estes 5 pontos: a indústria automóvel no geral, o transporte marítimo de veículos, a evolução do RoRo no Porto de Setúbal, Porto de Setúbal como potencial hub atlântico, que é um projeto que temos, e a ferrovia é um último ponto. Entrando na indústria automóvel, isto vão ser slides um pouco quase de imagens, é quase um vídeo, e vou passar muito rápido, são muitos, mas vou passá-los muito rápido. A indústria automóvel é uma indústria muito complexa, tem um papel-chave nas economias, é uma indústria muito competitiva, um porto para estar na cadeia logística da indústria automóvel tem que ser muito eficiente. Existe uma concentração de produção, muitas marcas, muitas fábricas estão a ser concentradas em grandes grupos, a capacidade produtiva excede a procura, há esta deslocalização para a Europa de Leste, que já ocorreu, e agora para a China, a Índia e a América do Sul, e as novas marcas chinesas que estão a aparecer, essencialmente ainda em África, mas também já a entrar na Europa e nos outros mercados. Os principais fabricantes estão nos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, França, Japão, China e agora Índia. Os principais mercados de consumo estão também nos Estados Unidos, na China, no Japão, Alemanha e depois na Europa, no conjunto dos países europeus. Portanto, há aqui algum desequilíbrio que permite depois o transporte marítimo de carros e também a deslocalização da produção, permite e o crescimento, essencialmente agora, da procura na China, que permite este transporte marítimo se efetue. Aqui temos um slide com as principais marcas fora da Europa, na América, na Ásia. Dentro da Europa temos também imensas fábricas, incluindo em Portugal a Volkswagen, Mitsubishi. Espanha tem muitas fábricas. Apesar disso, na Europa, as principais unidades e a principal logística automóvel está localizada no centro da Europa, com ramificações depois para leste, essencialmente. E Espanha e Portugal têm algumas fábricas. Transporte marítimo de veículos. A frota chamam-se PPC, Pool Car Carriers, de porta-carros, navios porta-carros, tem estado sempre a crescer. Quando falamos em RoRo, não falamos só em veículos automóveis novos, falamos também em carga, contentores sobre rodas ou caminhões, trailers, e nesta estatística, na Europa, os principais países que movimentam a carga RoRo são a Inglaterra, a Itália, a França, a Suécia, portanto, ali no Mar do Norte, e depois Portugal aparece aqui mais pequeno, porque não tem esta dinâmica ainda na carga RoRo, de trailers e contentores sobre rodas. Mas, voltando aos veículos, os principais tráfegos, veículos novos, os principais tráfegos são entre estes países: Japão, Coreia do Sul, Europa, América do Norte, Brasil, China, Índia. E temos aqui, em milhões de veículos, o que acontece em termos de tráfego com a Europa. Portanto, há aqui um movimento com a América do Norte, com a China, com a Ásia, com a Coreia, Japão, não é? E depois uma grande entrada de carros também a partir da América do Sul para a Europa. As linhas que passam pelo Porto de Setúbal, essencialmente, são, para além destas linhas que vêm do Brasil e para o norte da Europa, essencialmente para a Alemanha, temos as principais que fazem ligação entre o norte da Europa, são pendulares, não é? Fazem ligação entre o norte da Europa e a Ásia. Temos aqui exemplos, só que eu pus, a Eurocore, que passam ao largo do Porto de Setúbal, e algumas param. A NIC, que para em Setúbal, Capa Line,
por vezes também para, Valénio, Jamol, o SCC, que para, a Grimaldi, que tem 2 linhas em Setúbal. E estas aqui mais relacionadas com o Short Sea dentro da própria Europa. A evolução do Porto de Setúbal. O Porto de Setúbal começou, em termos de RoRo, de veículos automóveis, nos anos 70, com este tipo de embarcações mais antigas, até algumas mais interessantes, que ponho aqui, aqui uns carros mais antigos. São só fotografias, as linhas Soardias, Eucor, a Grimaldi, portanto, o SCC. Aqui temos uma vista ali na ponta, do lado de lá, uma vista de um destes navios, que são muito altos, não é? Embora tenham depois um calado muito curto, são muito altos, e lá dentro os decks onde os automóveis vão, não sei se já viram, mas são muito baixinhos, só mesmo para a entrada dos veículos, para levar o maior número de veículos possível. Depois, portanto, com as fábricas Renault, a Opel, o Porto de Setúbal começou a movimentar estes carros, a Alta Europa, quando surgiu, portanto, com o Seat Alhambra, com o Charan, depois com o Scirocco e o EOS, mais tarde. O movimento do Porto de Setúbal tem crescido sempre, e aqui em termos acumulados verificamos que em 2011 atingimos um movimento de 5 milhões de unidades. O movimento do Porto de Setúbal anda à volta das 200 mil, 100 mil de entrada e 100 mil de saída. Tem que haver este equilíbrio para os navios não andarem vazios. O Porto de Setúbal tem tido cerca de 90% do tráfego RoRo, e aqui é RoRo incluindo carros e trailers, nacional, às vezes com umas incursões de Leixões e Lisboa, não tanto no tráfego de veículos novos, mas sim nos trailers, que infelizmente depois não têm vencido. Os terminais do Porto de Setúbal que movimentam o RoRo são o Terminal Multiuso Zona 1, depois o próprio Terminal RoRo e terminal da Volkswagen. Temos uma capacidade para cerca de 300 mil veículos, portanto ainda temos alguma capacidade disponível. Pelo menos com a estadia deles, 3 dias, que é o habitual. Se tiverem mais dias, já o terraplano terá que ser aumentado. As linhas regulares, essencialmente, tirando aquelas que ligam à China, e a Volkswagen agora movimenta diretamente daqui para a China pela primeira vez, já não passando por Emden, porque a Volkswagen passava sempre por Emden. E temos a Kia também, que vem da Coreia do Sul, e outras marcas que vêm do Japão, etc. Depois, as principais linhas que temos são à volta da Europa, quer para levar para Zeebrugge, Emden, quer seja para Itália, ou para trazer de Itália. E Turquia também. As nossas principais linhas são 2 da Grimaldi, que vemos aqui, são europeias. Estas são linhas regulares, depois temos linhas ocasionais. A NIC, que leva para Xangai, os carros da Volkswagen. A frota Soardias, a própria Volkswagen Transporte, que tem uma carreira para Emden. Todas as marcas são movimentadas praticamente no Porto de Setúbal. Não há nenhuma que falte, embora algumas com maior peso. É o caso da Volkswagen, que tem um peso muito significativo, não é? Obviamente, todo o grupo Volkswagen. A cadeia logística do RoRo, quer dizer, não se pode pensar que é só o Porto, depois à volta existem uma série de empresas, uma série de valor acrescentado, uma série de empregos ligados às zonas de atividades logísticas, aos parques de segunda linha, à distribuição dos carros, à preparação dos carros para a encomenda. Todas as marcas, cada uma tem o seu pipeline, logístico, a partir do Porto de Setúbal, ou para o Porto de Setúbal. Os tais parques de segunda linha, estes são só alguns exemplos. Cada marca ou cada operador tem o seu parque. O principal porto com o qual temos trocas é com Emden, que é a Volkswagen. Nós somos também o porto mais importante para eles, para Emden. E, de facto, a Alemanha concentra toda a sua logística em Emden, da Volkswagen. Setúbal Potencial, Porto Atlântico. O terminal RoRo está, portanto, ali em cima, do lado de lá. Olhando mais perto, podemos verificar que esta área base de 15 hectares é o atual terminal RoRo e terminal da Alta Europa, Volkswagen. E temos,
Portanto, para um lado, a área de expansão, primeira fase, 5,8 hectares, onde podemos, e pensamos vir em breve a colocar aqui um parque de segunda linha, mas dentro do porto, onde os carros não estarão 3 dias como estão hoje, mas poderão estar de 1 mês a 3 meses, que é o normal num parque de segunda linha, para aí sofrerem alguns ajustes, algumas melhorias para a encomenda e saírem diretamente para os stands, onde serão, portanto, distribuídos ao cliente final. Temos também, por outro lado, uma área de expansão de cais e terrapleno, que poderá ser útil, seja também para uma área logística, seja mesmo para, se for o caso de ocorrer, estamos preparados, surgir uma nova unidade industrial em Portugal para fabricar veículos. Obviamente as importações não serão certamente, não justificarão certamente nos próximos anos esta nova área, mas se houver uma nova unidade industrial estamos preparados. O maior navio Ro-Ro escalou Setúbal, ou seja, os navios Ro-Ro não precisam de grande calado, embora o Porto de Setúbal tenha um grande calado, não tem 20 metros, não é? Mas os navios Ro-Ro, apenas o maior tem 11 metros de calado, vai com 7.620 seus, que é Car Equivalent Unity, como os teus, são cerca de 10 metros quadrados. E já veio a Setúbal várias vezes. Portanto, o Porto de Setúbal, o que é que tem fatores competitivos para ter este Ro-Ro? Espaço, área de expansão, terminais, acessos, conhecimento nesta área, pessoas, indústria e logística, está toda espalhada em torno do Porto de Setúbal, nesta vertente Ro-Ro. Por isso, temos a ideia de sermos uma solução interessante até Madrid, mas ao mesmo tempo termos ligações também à África e à América. À América do Sul. E como é que isto se cruza? Queremos cruzar isto, é a estratégia que temos e a visão que temos, de interligar, por um lado, este papel no Interland, de alargar, hoje em dia servimos essencialmente Portugal, por vezes algumas zonas de Espanha, alargar até Madrid, e por outro, do lado do mar, termos um papel no cruzamento entre, vamos lá ver aqui, este slide ainda dentro de Madrid, portanto, alargar este Interland até Madrid, e por outro, termos um papel no cruzamento, e estamos a estudar este projeto com a Volkswagen Transport, a Volkswagen Logistics, os carros que hoje em dia saem do Brasil e vão para Emden, mas que depois passam para o meio do continente para as cidades do Mediterrâneo, ficarem em Setúbal, em vez de irem a Emden, portanto, mudar esta logística e fazerem o transshipment diretamente para o Mediterrâneo a partir de Setúbal. É esta a ideia que temos estado a estudar e a tentar desenvolver com a própria Volkswagen. O que está em causa, portanto, é Interland Ibérico, transshipment, para fazermos este hub. Serviços PDI, que são serviços de valor acrescentado e uma área logística, são âncoras que existem, por exemplo, no Porto de Santander e em Setúbal não existem, estão fora do Porto, mas se estiverem dentro do Porto, são áreas logísticas que poderão ser âncora para atrair outras mais carga e mais navios. Expansão dos terraplenos, ou até em altura, se não tivéssemos espaço, que acontece em vários portos. Só terminando com a ferrovia, penso que ainda estou dentro do tempo, Porto de Setúbal foi até há um ano o maior porto em termos de número de comboios movimentados. Depois penso que fomos ultrapassados, segundo percebi pelas pessoas da CP Carga, por Sines, em número de comboios, mas continuamos a ser o segundo porto maior em número de comboios e o porto mais diversificado, porque temos comboios de todo o tipo, desde a própria Volkswagen, como vem, 4 comboios por dia, ao Petcock, Carvão Clinker, Cecil Simpor, Lusocider, 3, né? Coils, chapas do Seixal, cimento ensacado, big bags, contentores, 3 por dia, Bobadela e do Norte também, de Leixões, passando até por Aveiro, siderurgia nacional, ferros, Somincor, concentrado de cobre, por vezes chegamos a 28, foi segundo a informação que temos da CP Carga. Portanto, somos um porto, de facto, já ferroviário, que liga às fábricas diretamente, aqui temos o comboio da Volkswagen, que liga às fábricas diretamente aos terminais, aqui os comboios de cimento, ferro e madeiras, contentores, ferros e madeiras, vê-se lá ao fundo o comboio também, a Somincor, o concentrado de cobre, a SPC é uma área logística que já existe no Porto de Setúbal, também tem o comboio na sua área. Portanto, temos aqui o famoso triângulo das praias de Sado, em Setúbal. E temos, para finalizar,
um projeto, temos ainda falta de uma ligação ferroviária, que é a ligação à ponta do Porto, à ponta aqui amarela, ao terminal da Termitrena. Falta esta ligação à Azul, falta fazer, que são 4, 5 km, e com esta ligação será possível colocar cerca de 10 a 20%, aumentar de cerca de 10 a 20% a carga nacional transportada em ferrovia, porque aqui se movimentam entre 1 a 2 milhões, conforme o ano, toneladas de carvão e de clinker. Portanto, esta ligação é importante. Está a ser estudada, aliás, com a SAPEC e até há um protocolo que está para ser assinado, e a REFER, e é esse o nosso projeto na ferrovia, para melhorar a ferrovia. Muito obrigado.